Olá, eu quero falar sobre um filme que eu assisti por esses dias. Nome Próprio. Foi lançado em 2007, esse filme. E conta a história, né, de uma jovem escritora, Camila, que vive, né, intensamente. Ela só faz o que quer, entendeu? E a expressão dela é a escrita, porque quando ela não escreve, ela se sente vazia. Então, a escrita dela é o reflexo da explosão de sensações e sentimentos que ela vai assim, sentindo, experimentando. Então, como ela é visceral, a escrita dela também é visceral. E completamente assim, vive uma vida no limite, né? Aí eu comecei a pensar que realmente uma pessoa assim, como personagem de um filme, de um livro, é até interessante, né? Mas na prática, você conviver com uma pessoa assim, como a Camila do filme, realmente deve ser muito estressante, deve ser muito cansativo, porque como você pode conviver com uma pessoa tão intensa como ela? Deve ser fogo, deve ser foda, né? Então, eu pensei sobre isso, né? E ela o tempo todo, assim, encontros, desencontros, aventuras e desventuras, né? E o que eu achei interessante, né, que também o filme fala sobre a interatividade, né, porque ela publicava na hora os textos dela no blog, e aí as pessoas mandavam e-mail para ela e tal, praticamente em tempo real, entendeu? Não havia intermediários entre a escritora e ela, não havia intermediários, era tudo na hora, assim, a interação. E então, ela até faz um comentário que tem um grupo lá que discute sobre os textos dela, me parece, e aí ela fala que aí tem um comentário de um leitor, né, que fala de uma leitora que fala que ela não proíbe os comentários e tal, o que está acontecendo com ela, né, dando uma trollada. Não sei se na época do auge dos blogs existia esse termo de troll, né, mas dando uma trollada nela. Aí ela falou que o blog não é um diário, e sim onde ela escreve, como se fosse um livro, né? Onde ela extravasa todas as suas sensações. Né? Então, se não quiser ler, não leia. Né? Então, e aí o interessante que eu achei, estou coçando meu nariz. E o interessante que eu achei foi o seguinte, que o filme, né, foi lançado em 2007. Aí eu comecei a ver, caraca, como de 2007 para cá houve uma evolução, né, nos objetos tecnológicos, né? Porque na época em que foi feito o filme, né, era basicamente por e-mail. Hoje, né, tem o Twitter, tem, né, as redes sociais, tem, né, mais assim, com mais potencialidade para a comunicação, e os vlogs também, né? Mas eu acho que a Camila não ia fazer vlog. Ela não ia fazer vlog, porque a expressão dela é escrita. Ela se expõe através da escrita, não de imagens. Então, eu acho que a Camila não ia ser adepta a vlogs. Eu acho que talvez ela ia gostar do Twitter. Talvez ela ia fazer umas frases assim,
bem intensas no Twitter, talvez. Agora, Camila, nos vlogs, acho que ela não ia fazer, não. Talvez ela poderia até fazer uns vídeos experimentais, né? Bem, deve ser, né? Então, é que ela... não, que o filme, assim, que eu achei bem interessante, que mesclava escritas nas cenas, né? Aparecia as cenas, os personagens, e aí tinha uma escrita, como se estivessem escrevendo no computador, e o barulho do teclado. E isso dava uma certa poesia, para mim, me deu uma certa poesia no filme, né? Essa coisa da escrita, todo tempo aparecendo. Enfim, eu gostei de assistir o filme. Quem gosta de literatura e cinema, acho que vão gostar, porque é um filme bem interessante, bem feito, a fotografia bonita, né? A Leandra Leal está muito bem no filme, estou chovendo numa olhada dizer que ela está bem no filme, então, enfim, ela está muito bem. E também eu acho que o filme também... Não, olha só, eu não estou falando que o filme está falando sobre isso, né? Não posso falar isso. Mas depois de assistir o filme, eu comecei a pensar que, engraçado, né? Apesar da evolução dos meios de comunicação, né? Das redes sociais, né? Da comunicação simultânea, praticamente, como às vezes a solidão ela está presente, né? Ainda. A solidão, ela ainda está presente. E a Camila, ela é uma personagem muito solitária, né? Muito solitária mesmo. Então, assim, eu fiquei pensando nessa coisa, né? Apesar da evolução da tecnologia, em que você pode se comunicar com qualquer pessoa simultaneamente, ainda existe a solidão, né? Presente nas pessoas. Então, assim, depois de assistir esse filme, comecei a pensar sobre isso. E é por isso que eu gostei do filme, né? Que eu acho que ele levanta algumas questões interessantes. E também o curioso que uma das roteiristas do filme, ela é da geração dos escritores do final de 90, do início de 2000, que começaram a publicar seus textos no blog, né? Enfim, né? Por fanzines, me parece, porque antes, né, quando a internet não existia banda larga, a coisa era muito limitada, né? Faziam revistas, né, fanzines, e aí mandavam por e-mail, né? Era uma coisa assim mais rústica, né? Porque não tinha toda essa tecnologia como tem hoje em dia. Ela é dessa geração e que mostra muito de como é a relação entre você publicar uma coisa instantaneamente, sem nenhum tipo de intermediários, e como isso vai se relacionar com o público, né? Com os leitores. Então, enfim, bem interessante. Eu achei um filme bem interessante e faz a gente pensar assim, algumas questões.